Cruz até morrer. É o mais querido, o mais aplaudido, nossa emoção ele traduz. Toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa Cruz. Toda criança... Boa tarde, torcedor coral. Nesses últimos dias, todos vocês estão tendo uma overdose de Beberibe 285. A gente teve um jogo contra o Botafogo da Paraíba. Depois a gente fez uma live motivada pela saída de Brigatti, no domingo. E vemos o pré-jogo contra o Cianorte, o pós-jogo. E agora estamos aqui novamente por conta de um motivo, né? E uma, digamos assim, novidade. Já era algo que vinha sendo especulado ontem. Inclusive, durante o pós-jogo de ontem, Reginaldo já tinha dado como certo, que ele já tinha confirmado. O Joaquim Bezerra já estava começando a sair na imprensa, mas o anúncio oficial foi mesmo hoje. Alexandre Galo é o novo treinador do Santa Cruz. É uma notícia que a gente não gostaria que acontecesse, porque a gente queria que o primeiro treinador fosse aquele que tocasse para o restante da temporada. Mas do jeito que o trabalho de Brigatti vinha sendo feito, né, não só pelos resultados, mas pelo rendimento da equipe, infelizmente, realmente tínhamos que comprar. Tínhamos que trocar, aliás. E Roberto de Jesus teve a chance dele e ele basicamente fez a mesma coisa que Brigatti. Na minha concepção, teve até falta de ambição, porque ele viu algo que não estava dando certo e fez do mesmo jeito. Mas, enfim, o assunto do momento é a contratação de Alexandre Galo. Hoje vai ser um vídeo curto, justamente por causa dessa overdose que vocês estão tendo. A gente não vai tomar muito do tempo dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores. Eu vou logo desejando boa tarde para Wagner e já emendando com ele o assunto sobre a contratação de Alexandre Galo, o que é que ele espera e o que é que ele achou do nome escolhido. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, pessoal. Estamos aí mais uma vez, né? Mais uma live. Vamos lá. Olha, Alexandre Galo, a priori, eu, Wagner, não gostei, tá, do nome. Eu estava fora da minha lista de indicações. Mas veio, né? Veio. É uma pessoa referendada no futebol por trabalhos, vamos dizer assim, ele fez um bom trabalho no São Caetano recente. Dele no Vitória da Bahia também não foi bem sucedido, mas o último bom trabalho dele havia sido o de 2012, né, com o time do Náutico. Ele conseguiu dar uma competitividade ao Náutico e manter o Náutico na Série A daquele ano. Passou-se esse tempo, o Galo foi para a seleção brasileira, né, foi base, quer dizer, isso mostra que algum conhecimento ele tem. Então, assim, eu me pego muito nisso, na experiência dele, no perfil, nesse perfil gestor, que ele consiga, nesse momento, dar aquilo que a gente precisa, que é padrão. O time não tem padrão nenhum, não tem organização tática nenhuma. Eu espero que ele dê isso ao Santa Cruz, o mínimo de padrão tático, que ele organize as coisas. Para que... Wagner? Oi? Tá me ouvindo bem? É porque teve uma hora que parou, eu pensava que a internet tinha caído. Pode continuar. Oi? Pode continuar, que eu pensei que tua internet tinha caído. Pode continuar, terminei te interrompendo. Então, aí voltando, não era o nome que eu queria, mas já que veio, eu torço para que faça um bom trabalho. Competência a gente sabe que ele tem, assim, quem sabe das coisas não desaprende, né? Também tem uma premissa, eu espero que ele venha com vontade de se recolocar no mercado, que ganha ele, Alexandre Galo, que tem a oportunidade de se colocar no mercado, e ganha o Santa Cruz, né? Ganha o Santa Cruz, principalmente se a gente conseguir o acesso à Série B, que é tão valioso. O estadual, para mim, nem tanto. Serve mais de preparação. Claro que como uma camisa pesada aqui dentro de Pernambuco, nesse combalido futebol pernambucano, a gente é um dos 3 grandes
E, assim, o mínimo que se espera é que chegue entre os 3 primeiros, pelo menos. Mas é isso. Eu espero que ele faça, sim, um bom trabalho. Capacidade, ele tem capacidade, tanto que chegou na seleção, foi chamado para a seleção brasileira não à toa. Fez bom trabalho no Náutico, um campeonato de nível difícil, embora faça muito tempo. Mas é isso, é uma via. Não era o meu nome, mas já que veio, eu torço bastante pelo sucesso dele. O sucesso dele é o sucesso do Santa Cruz. Exato. E sobre não ser o nome, como você disse, eu creio que nos primeiros dias, logo após a saída de Brigatti, a gente chegou a fazer uma enquete aqui no Beberibe 285, o nome de Galo nem constava, porque não se falava em Galo em nenhum lugar. A gente não imaginava. Quando surgiu o nome dele, acho que há 2 dias atrás, foi justamente uma surpresa. Ele andou até exercendo trabalho de diretor de futebol, não é isso? No Atlético Mineiro ele foi diretor de futebol, ele não esteve lá como treinador. E minha memória sobre Alexandre Galo remonta a 2007, que foi a primeira passagem dele pelo futebol pernambucano, aqui no Sport, onde o Sport conseguiu aquele campeonato invicto. É aquele campeonato invicto que você é campeão perdendo um jogo, certo? Mas foi campeão invicto. São determinados títulos interessantes. Foi campeão invicto, perdendo uma partida, né? Perdeu justamente para o Santa Cruz. A saída dele, você deve lembrar, melhor do que eu, que foi turbulenta, porque o Sport foi desclassificado na Copa do Brasil para o Ipatinga num dia, e no outro Galo foi anunciado como treinador do Internacional. Foi aquela maior polêmica, e se especulou que ele estava com a cabeça já no Internacional, e ele alegou dizendo que só aceitou o convite do Internacional depois da desclassificação. E o que aconteceu é que Galo terminou sendo o técnico do Inter. A segunda passagem de Galo no futebol pernambucano foi em 2010, com o Náutico, quando ele chegou perto de ser campeão pernambucano. O primeiro jogo final, o Náutico chegou a estar vencendo por 3-0, mas, como é típico das decisões entre Náutico e Sport, o torcedor do Náutico, que viu o Náutico vencer uma final para o Sport, foi o torcedor que viu o hexacampeonato em 68, e depois disso o Náutico não venceu mais finais contra o Sport. Terminou em 2010, parecendo que ia vencer, abriu 3-0, mas o Sport diminuiu, foi 3-2. No outro jogo, o Sport ganhou de 1-0, o Galo terminou sendo vice-campeão. A passagem mais vitoriosa de Galo no Náutico foi justamente a terceira passagem em 2012, quando o Náutico conseguiu ir para a Copa Sul-Americana. O Náutico ficou em 12º colocado na Série A, e foi uma colocação assim até surpresa. Creio que foi o melhor trabalho de Galo no futebol pernambucano, mesmo não sendo campeão, feito ele foi no Sport, foi aquele em 2012, e por fim uma passagem em 2016. Depois dessa última passagem dele no Náutico 2016, a gente praticamente aqui em Pernambuco, a gente não ouviu mais falar em Alexandre Galo. Ele esteve no exterior, se eu não me engano, ele esteve nos Emirados Árabes, ou foi na Arábia Saudita. Ele esteve no Atlético Mineiro como executivo, né, de futebol, não foi como treinador. O último time que ele treinou foi o Botafogo de Ribeirão Preto, que só disputou 4 partidas. E, enfim, é um nome. Veja só, ele tem know-how no mercado, ele tem passagem na seleção brasileira, na seleção de base. Know-how, o Galo tem, e muito. A questão é que é um nome que ultimamente está por baixo. Mas é aquela questão, né? Na atual condição que o Santa Cruz tem, não há possibilidade dele trazer um treinador que chegue aqui e todo mundo goste da contratação. Infelizmente, não tem. A esperança que a gente tem, eu estou com o Wagner nisso aí, é que Galo queira se reinserir no mercado e que ele queira voltar ao patamar que ele já teve como treinador, né? Ele passou pelo Santos, ele passou pelo Inter, e que ele possa ressurgir. Maurício deu até um exemplo, né, falando no grupo, ele lembrou de Hélio dos Anjos. Ele tinha, e não só ele, praticamente todo mundo tinha Hélio dos Anjos como um treinador ultrapassado, que até para a Série C não serviria mais. E o trabalho de Hélio dos Anjos no Náutico, ele chegou no Náutico já rebaixado, né? O Náutico estava virtualmente rebaixado para a Série C, ele conseguiu livrar do rebaixamento, e esse ano, a despeito do Náutico só ter o Campeonato Pernambucano, mas na única competição que tem, Hélio dos Anjos está indo bem.
E isso mostra o seguinte, né? Treinador é fase, é momento, Exatamente. depende do ambiente do clube, depende do grupo que ele tem em mãos, porque o próprio Zé Teodoro, quando chegou aqui em 2011, o que se lembrava era do Zé Teodoro campeão pelo Náutico em 2004. Só, eu não lembro de outro trabalho de destaque do Zé Teodoro. Em 2011 ele estava meio por baixo. E Zé Teodoro fez um trabalho muito bom aqui, que inclusive, até onde eu saiba, ele não repetiu depois que saiu daqui. A gente não viu mais nenhum grande destaque de Zé Teodoro depois de 2012. Então, é momento, é ambiente, é oportunidade. O próprio Brigatti, mesmo no Sampaio Corrêa, foi bem. Sampaio e na Corrêa, Ponte Preta foi bem no outro certo tempo. Ponte Preta, e aqui o trabalho foi terrível. Então, veja, o nome de Galo, pelo currículo, agrada. O que nos desagrada, pelo que eu estou entendendo, desagradou o Wagner, é o mesmo caso que a mim, né? Ele estava praticamente alijado do mercado, esquecido. Existem umas polêmicas, eu lembro, sobre questão dele com o jogador, isso aí foi acusações que ele recebeu, falou muito nisso, e além daquela polêmica que é mais antiga, que eu já falei aqui, de 14 anos atrás, da maneira como ele saiu do esporte. Agora, que ele tem bons trabalhos no currículo, e que ele é ainda um sujeito novo, o Galo tem o quê? 53 anos. Sim. Era o que eu ia falar. Novo. Pode seguir. O que pode ter, assim, para animar a gente é isso, o fato dele ser um cara novo. Então, ele tem totais condições de se recolocar no mercado, tempo também tem. Outra coisa que pode contar a favor, Francisco, é a pressão em cima dele, pernambucano, e acho que não vai ter tanta pressão assim, né? Ele agora vai poder focar, ao menos agora, tá? Nessa competição, procurar preparar o time, entendeu? Eu acredito que a primeira ação que ele vai fazer deva ser fechar a casinha. Ele deve pôr um esquema bem naquele estilo contra o Náutico, não deixar o Náutico jogar. Eu até estou curioso para ver como é que vai ser esse jogo contra o Náutico, né? Eu lembro bem, a gente pegou o Náutico em situação semelhante em 2013, nos aflitos. O Náutico era super favorito para vencer o Santa Cruz. Santa não venceu o Náutico há 8 anos nos aflitos. E Martelotti fez jogar e deu certo, né? O Santa Cruz não só venceu por 2-0, como podia ter feito um placar mais elástico. Então, inclusive, Wagner, inclusive essa partida que você está mencionando foi o ponto de virada do Santa Cruz naquela temporada. Exato, exatamente. Então, assim... O time vinha contestado, o Martelotti contestado. Isso. Esse ponto de virada, eu acreditei que tinha sido o jogo com o Fortaleza. Eu achei que ali, Brigatti tinha encontrado a forma do Santa Cruz jogar. Porque ele conseguiu sossego, ainda que efêmero, mas conseguiu. Ele não foi, por exemplo, ele foi jogar com o Ipiranga do Amapá, uma equipe amadora, semi-amadora, com todo o respeito aos profissionais de lá, tá? Com todo o respeito ao Ipiranga, ao Clube da Torre, tá? E vai aqui os meus abraços, se tiver alguém, se o nosso áudio chegar lá no Amapá. Mas a verdade é que a gente pegou um time que passou por todo tipo de dificuldade, foi o Ipiranga. E o Santa Cruz, ele não teve aquela pressão. Se o Santa Cruz tivesse perdido por Fortaleza, ele ia pressionado contra o Ipiranga. Como o Santa Cruz venceu, ganhou aquela moral, ele teve um sossego. Mas, infelizmente, o que ele havia encontrado, o Brigatti, ele desmanchou. Então, esse ponto da virada não veio. Eu espero que Galo encontre essa virada aí, justamente. E que, se Deus quiser, seja nesse jogo de domingo agora. Entende? Você mencionou o jogo domingo agora. Galo já está vindo, se eu não me engano, com a delegação, né? Ele chega com a delegação do Santa Cruz aqui. Então, a tendência, eu acredito que já seja ele realmente, a gente está o quê? Quarta-feira. Já vai ser ele quem vai colocar o time em campo no domingo. Ele vai estar presente lá. Não vai acontecer o que normalmente acontece. O treinador é anunciado, mas geralmente, na partida, imediatamente após o anúncio dele, normalmente ele não está lá, né? É sempre o auxiliar quem coloca e depois ele chega. Mas, pelo atual momento,
Pelo tempo, acho que vai ser ele que vai colocar o time domingo. E tenho certeza que se for Roberto de Jesus, que vá a campo, tenho certeza que ele vai colocar o time que Galo vai dizer. Tenho certeza. Exatamente. Agora é importante, o nome de Galo já saiu no bid, né? Porque tem isso agora, né? Ótimo, foi bom colocar essa informação. Para Galo estar em campo domingo, o nome dele tem que sair no bid. Hoje é o quê? Quarta-feira, acredito que nem é tempo de resolver até lá. Eu espero que resolva. Acredito que sim. Mas se for Roberto de Jesus, ainda que Galo diga, eu quero acompanhar ainda, quero analisar, porque tem técnico que gosta de fazer isso. Mas eu já acho que Roberto de Jesus já deve colocar o time já meio que a sombra, a capa do que Galo deve desenhar durante a semana. Eu acredito isso. Exatamente. Vamos torcer para que o Santa Cruz consiga um padrão de jogo, para que o Santa Cruz mostre evolução, que é o que mais incomoda nessa temporada. As partidas vão se sucedendo e a gente não vê o time do Santa Cruz evoluir praticamente em nenhum ponto, em nenhum setor. Em defesa, em meio campo, em ataque. No jogo de ontem, até parecia que estava bem posicionado, se bem que o Cianorte não estava mostrando muita coisa, né? Parecia que estava bem posicionado até Augusto Potiguar ser expulso. Eu vi o Cianorte, um time, assim, com todo o respeito também ao pessoal de Cianorte, um abraço ao pessoal, ao povo de Cianorte aí, mas eu percebi umas fragilidades ali. Eu também acho, até pelo fato do time do Cianorte ter vindo muito afoito, né? O Cianorte, ele atuou ontem com a marcação alta. Pena que a gente não teve a competência necessária ou a organização necessária para aproveitar os espaços que o Cianorte ofereceu no jogo. Porque é aquela questão que já falamos aqui, todo mundo aqui do podcast já falou. O elenco do Santa Cruz é bom? Não, o elenco é cheio de carências, certo? Agora, com certeza, esse time, um padrão de jogo, com o mínimo de organização, ele atua muito melhor do que isso que a gente está vendo. Sim, claro. Claro. Atua muito melhor. Com certeza. Com certeza. Então, vamos torcer para que Galo... Não se explica para que jogar desse jeito, não. Não, exatamente. Vamos torcer para que Alexandre Galo encarne o Galo de 2013, aliás, 2012, o que para mim foi a melhor passagem dele no futebol pernambucano. Aquele título de 2007 eu não conto, porque aquele Santa Cruz de Edinho estava pela hora da morte ali, no campeonato estadual. Santa Cruz e Náutico, né? Santa Cruz e Náutico. O Náutico também estava muito mal. Então, assim, e o Sport estava muito bem. Ao contrário, a situação de hoje, mesmo ele estando na Série A hoje, mas em 2007 o Sport estava muito bem, com os seus dois co-irmãos, seus dois adversários, muito mal. Então, aquele título eu vi praticamente como uma obrigação. O grande trabalho que eu reputo dele aqui no futebol pernambucano foi em 2012, porque você pegar o Náutico, na condição que o Náutico entrou para disputar a Série A, e conseguir levá-lo para a Sul-Americana, o Náutico fez um campeonato sem sustos, certo? Foi um campeonato tranquilo. O Náutico não perdeu de ninguém nos aflitos naquele ano. Exatamente. Jogo em casa ele não perdeu. Então eu reputo aquele como o melhor trabalho dele. Isso em Pernambuco, certo? O Francisco, ali foi para a seleção. Também tem um outro bom trabalho dele também no Náutico em 2010. Sim, quando você caiu, eu falei sobre isso. Ele não foi campeão em 2010 por conta daquele apagão que o Náutico teve no final do jogo. Porque o Náutico estava com o título encaminhado ali. Fez 3-0. Enfim, aí o Sport deixou o Sport reagir e na Ilha do Retiro o Sport jogava por resultados iguais. Mas também ele não foi campeão porque ele estava treinando o Náutico e estava enfrentando o Sport na final. Tu já viste o Náutico vencer o Sport na final? Não. Já viste? Não. Quem viu o Náutico ser hexacampeão. Quem viu o Náutico ser hexacampeão no século passado, aí viu o Náutico vencer uma final para o Sport. Francisco, um cara que tem a minha idade e a tua. Eu tenho 40 anos, né? Eu tenho 40. Eu estou longe de ser um caba novo. Eu nunca vi. Eu tenho 42 e nunca vi. Não ia ser Galo que ia quebrar essa escrita.
Mas realmente foi um bom trabalho ali em 2010 também. Então, basicamente, torcedor, o que é que a gente está dizendo aqui? A gente não está soltando fogos com a contratação de Galo. Não estamos. Vocês que acompanham a gente desde o ano passado sabem que nessas eleições do Santa Cruz a gente não foi neutro, certo? A gente não simulou falsa neutralidade, que é o que a gente mais vê, o camarada simular neutralidade, o cara simular imparcialidade, e a gente sabe que imparcialidade é um conceito utópico, não existe. O sujeito tem um lado, o máximo que ele faz para se mostrar imparcial é não mostrar esse lado que ele tem. Ou então, muitas vezes, ele até mostra, mas não assume. A gente foi autêntico, né? A gente foi autêntico, até porque somos torcedores. Isso. Certo? E como torcedores, nós acreditamos que o grupo que venceu a eleição era quem deveria vencer. Agora, não é porque a gente acreditou neles e achou que eles deveriam ter vencido que erros da gestão a gente vai ficar elogiando. Nós não temos obrigação de elogiar. A gente não passou um cheque em branco para Joaquim Bezerra, para Albertino, para ninguém. A gente não passou um cheque em branco. E eles sabem disso. A gente avisou que a gente ia cobrar. Exato. A gente avisou. E o futebol falou várias vezes também. Exato. Entendeu? E o futebol está caminhando muito mal. O simples fato da gente, a essa altura, já estar com o segundo treinador, mostra que o futebol está caminhando muito mal. E uma resposta precisa ser dada, porque a gente tem um objetivo bem definido para esse ano, que é sair da Série C. E quando o Santa Cruz estiver na Série C, ele vai estar no porão do futebol brasileiro. Exatamente. E a gente não vai ver perspectiva de melhora, perspectiva de crescimento. Com certeza, isso foi repassado para Galo, né? Não tem nenhum menino administrando lá, eles repassaram para Galo, que o Santa Cruz precisa sair da Série C urgente, e que a missão dele, no ano, é essa. E vamos simplesmente torcer para que isso aconteça. A própria direção já deve estar ciente que cartuchos eles já gastaram demais, já erraram muito, isso dentro do futebol, estamos falando de futebol, que é o carro-chefe do Santa Cruz, mas eu gostaria de reafirmar aqui sempre que a gente tem um compromisso com o Santa Cruz, que é o de não estar gerando pauta negativa desnecessariamente. Exato. Não vai estar gerando pauta negativa desnecessariamente. A gente não vai estar se desfazendo de pontos importantes que o Santa Cruz já deveria ter resolvido, como reforma do estatuto, que já passou da hora disso acontecer. Exatamente. Inclusive, tá bem cuidada. Porque, veja, isso de sede bem cuidada, o cara não pinta a frente da casa dele? Pois é. Ninguém deixa a frente da sua casa, a não ser que você esteja numa situação periclitante. Mas em condições normais, temperatura e pressão, todo mundo deixa a sua casa com a fachada apresentável. Por que é que num clube de futebol é diferente? Ô Francisco, deixa eu fazer uma pequena lembrança. Há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais à frente, entre 8 e 10 anos atrás, o coitado da vez, o saco de pancada era o pobre do fita azul. Eu cansei de ver, mas é fita azul, tá tudo certo. Mas teve um dia que eu disse, meu querido, deixa o fita azul quieto. O fita azul não tem nada a ver com essa mazela toda que o Santa Cruz vive hoje, não. Agora está sendo a reforma do estatuto e a reforma da fachada. O que é que tem a ver, meu querido, meu santo? O que é que tem a ver a reforma do estatuto com o futebol? O que é que tem a ver a fachada que já estava ferrada há um bom tempo com o futebol? Me diga o que é que tem a ver. Não, porque estão focando o estatuto e deixando o futebol de lado. Negativo. Negativo, a questão do estatuto já está pronta faz tempo. O que vai ser aberto agora é a votação. E mesmo assim, isso é com o Conselho Deliberativo. Não é com o Departamento de Futebol. Você criticar o Departamento de Futebol, meter o pau, é válido. Tem que fazer mesmo, tem que cobrar. Tem que cobrar mesmo para a turma acordar, a turma que está lá acordar e ver que não está bom. E corrigir o quanto antes. Porque a gente está fazendo hora na Série C e não era para estar fazendo. A gente era para ter voltado em 2018. Exato. Ô, Wagner. Mas não, já saíram daqui com medo. Feito o boi que vai pro matadouro, já vai com a cabeça baixa assim, com a corda. Já vai morto. Pronto, foi assim que o time saiu daqui de Recife para ir para lá, para Ponta Grossa, pegar um time do interior do Paraná. E você via que o time não tinha nada demais. E o Santa Cruz tinha condição de passar. E, enfim.
Ô, Wagner, desculpa interromper, mas a gente já está se empolgando, né? Que a gente fez a live só para falar de Alexandre Galo. Perfeito. E a gente prometeu também que seria uma live curta, né? Porque o espectador está intoxicado. Como eu falei, a gente já fez várias lives. Eu vou aproveitar aqui e reafirmar, né? A gente agradece o número de membros, de inscritos, né? O canal já está com mais de 1.300 inscritos, a gente agradece. Também os membros, se inscreva, seja membro do canal, certo? A gente vai continuar agradecendo e a gente vai continuar pedindo, divulgue o podcast, certo? Porque isso aqui é um espaço nosso, é um espaço do torcedor coral, é um espaço de tentativa de engrandecimento do Santa Cruz, e a gente vai se despedindo. Eu faço questão de relembrar aqui, né? Dia 17 é o dia da votação para essa reforma do Estatuto. Essa pauta é importante. Não deixe os resultados ruins no futebol diminuir isso aqui, porque é justamente com um Estatuto reformado que a gente vai poder ter ferramentas para cobrar dos gestores e ferramentas de participação que atualmente a gente não tem por causa do Estatuto anacrônico. Certo? Então, torcedor coral. Outra coisa que eu gosto de lembrar. Na medida do possível, seja sócio. Certo? Seja sócio. Não. Olha, isso aqui, veja só. Existe um criminoso chamado Maurício, que ele não está aqui apresentando a live, mas ele está nos bastidores, certo? Hoje ele não está ancorando, aí ele está aproveitando para fazer piadas. Mas voltando ao assunto aqui, seriamente. Na medida do possível, seja sócio. Aposte no Time Mania. Porque, veja, a gente precisa criar uma cultura associativa que o futebol pernambucano não tem. Não é só Santa Cruz, não. É o futebol pernambucano em geral. A gente sabe que, em termos de clube, o Santa Cruz ainda precisa se estruturar para oferecer muita coisa ao sócio. Mas, na medida do possível, já está sendo oferecido algumas vantagens, já estão sendo oferecidas algumas contrapartidas. Então, se não for pesar no seu orçamento, seja sócio, porque isso vai oxigenar o clube. Porque ser sócio não é você acompanhar os resultados do futebol, não. Todo mundo quer que o clube ganhe. Mas um clube bem estruturado, ele tende a ser, pelo menos ao longo, médio e longo prazo, um clube vencedor. Então, a gente sempre vai bater nessa tecla aqui. Não só de se inscrever no nosso canal, mas principalmente, certo? De ser sócio do Santa Cruz. Eu vou abrir espaço aqui, Wagner, para você se despedir e dar a sua mensagem final. Boa tarde aí a todos, né? Que tenhamos aí... Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Que tenhamos mares mais tranquilos a partir de agora, né? Que Galo possa virar o leme, porque a gente está num trecho do mar que está muito bravio, muito agitado, né? Ondas altas, tempestade, raio. Espero que Galo saiba virar o leme e nos transportar para águas mais calmas e que a gente possa seguir em frente. Reforçar o pedido do amigo Assis para ir lá no DNA Coral, né? No site do Santa Cruz você se acessa. Joga na Time Mania, o Santa Cruz, time do coração, e aquele velho sim na reforma do Estatuto. É isso aí. Lembrando que Galo e Santa Cruz vivem situações parecidas. Ambos já tiveram os seus dias de glória no futebol brasileiro e ambos precisam recuperar o seu espaço. Que eles façam isso juntos, já que Galo agora é o novo treinador do Santa Cruz. E agradecendo aqui a participação do amigo Wagner, agradecendo ao Maurício, que está na parte técnica, e a todos os nossos amigos do Beberibe 1285, inclusive aqueles que nos assistem, nos prestigiam, a gente vai se despedindo, dizendo: viva o Santa Cruz! Viva!